Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 965. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 21 horas e 23 minutos da quinta-feira, 6 de novembro de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanguy, o Bagdadi, animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado e tarifado. E temos também Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos internacionais das últimas horas e começamos com um grande acontecimento no Brasil. A COP30, na cidade de Belém, que traz aí uma série de lideranças internacionais de primeira linha para debater soluções para o clima. Tudo bem, Tanguy? Vamos a isso? Tudo bem, Daniel Souza? Vamos lá para esse bate-papo 965. Um prazer estar aqui nesse último bate-papo da semana, né? Quer dizer, se tudo der certo, né? Sabe-se lá se a gente vai ter que fazer bate-papo extra aí, mas nada no horizonte. Mas o último bate-papo da semana. Deixo aqui, Daniel, as super boas-vindas a todo mundo que acompanha a gente aqui nessa live do YouTube. Muito, muito bem-vindo. Muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Todo mundo que acompanha a gente também pelo podcast. E, Daniel Souza, vamos falar sobre a COP30. Mas antes, Daniel, eu queria dar um breve recado. Eu sei que tem muita gente que está ouvindo esse episódio, assistindo a live, que está pensando, de repente, em assinar o Petit Cursos. O meu recado é: não assine o Petit Cursos. Pelo menos não agora, né? Tem um link que está na descrição desse episódio, Daniel, que leva para uma página que é lá da Black Week, né? Da Black Week do Petit Jornal, que vai acontecer muito em breve, mas se você acessar lá essa página, você vai ter acesso a descontos exclusivos, descontos que podem chegar a 40%, Daniel, no plano anual. Então não é para assinar. Todo dia eu falo aqui, acessa lá e tal. Hoje não é para assinar o Petit Curso. Você acessa lá, o link está na descrição desse episódio e entra lá na lista VIP. Daniel Souza, a gente começa hoje falando sobre a COP30. O evento, a COP30 em si, ela começa na próxima segunda-feira, no dia 10. E aí vai do dia 10 até o dia 21, né? Então são 11 dias de COP, né? Até a sexta-feira da outra semana. Mas hoje, nesse dia 6, começou a cúpula de líderes, né? Como se fosse uma antecipação das negociações das COP. E aí a gente tem, a partir de hoje, alguns discursos já aconteceram hoje, inclusive, a previsão de discursos de 130 autoridades, líderes nacionais, além de representantes de organizações internacionais. Então o Lula já discursou hoje. A gente já teve o discurso do Macron, e a expectativa, agora há pouco, Daniel, um pouquinho antes da gente entrar nessa live aqui, o príncipe William, herdeiro do trono britânico, estava discursando. São esperados ainda Friedrich Merz, o chanceler alemão, Keir Starmer, do Reino Unido, Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, e meio que para dar o tom, a ideia é tentar dar o tom do que vão ser as negociações daqui para frente. Durante seu discurso, Daniel, o Lula, ele defendeu a superação da dependência dos combustíveis fósseis, e a reversão do desmatamento da Amazônia. Então ele falando, temos que superar esse negócio aí de combustíveis fósseis e tal, ao mesmo tempo, Daniel, que ele fez toda uma articulação política e tal, para garantir que o IBAMA oferecesse, concedesse a licença para que a Petrobras promova a exploração do petróleo na margem equatorial. Isso vai acontecer. Mas, enfim, você tem um discurso aí que muitas vezes é um pé em cada canoa. E a gente já falou sobre isso aqui várias vezes, Daniel? O Brasil ele tem 2 pontos de força, O Brasil é uma potência energética, inclusive nos combustíveis fósseis, e o Brasil é também uma potência ambiental. O Brasil não tem como se livrar de uma das duas, então o Brasil ele vai tentando, se articular daqui para lá para tentar manter as duas coisas mais ou menos funcionando. Agora, um ponto do discurso dele que foi bastante importante, quando ele diz que a COP30 é um retorno da Convenção do Clima para sua origem. Afinal de contas, só tem COP, só tem as conferências das partes sobre meio ambiente por conta da Rio92. Foi na Rio92, naturalmente em 1992, na cidade do Rio de Janeiro, que você constrói esse arcabouço para poder promover esse tipo de reunião. E aí, uma boa parte da discussão, Daniel, girou em torno da arrecadação para um plano, que é um plano brasileiro,
que é o Fundo Florestas Tropicais para Sempre. Qual o problema que a gente tem ao longo dessas negociações todas? Precisamos de dinheiro. E aí vira uma coisa, Daniel, meio de doação. E aí doação é aquela coisa, você pode estar querendo doar, você vai doar 1 ano, vai doar 2. Na hora que você precisa do primeiro ajuste econômico, financeiro e tal, você vai parar de doar. É simples assim. Então a ideia que o Brasil lançou, Daniel, foi o Fundo Florestas Tropicais para Sempre. E o objetivo é que você tenha um investimento num fundo financeiro de mercado, e que esse fundo financeiro ele traga um retorno para os seus investidores. Então o objetivo do fundo, né, para o Brasil é chegar a uma arrecadação de 125 bilhões de dólares que traga um retorno na casa de 4 a 5% para os seus investidores. E o objetivo é, na COP, chegar a 10 bilhões de dólares. Então, 125 no total, né, incluindo iniciativa privada, e 10 bilhões só durante a COP. E a gente já começou a ter algumas contribuições. A Noruega, por exemplo, se comprometeu a oferecer 3 bilhões. Então, se você queria chegar a 10, 3 bi já foram a Noruega. A Indonésia e o Brasil se comprometeram cada um com 1 bilhão. Então, com isso, a gente já chega a 5. E a França se comprometeu a 500 milhões. Então, já chega a 5 bilhões e meio dos 10 que eram esperados. A Alemanha não divulgou ainda quanto é que vai oferecer, mas pretende oferecer alguma coisa. Portugal, Daniel, juntou as moedinhas ali, o que eu tenho aqui debaixo do colchão e tal, conseguiu 1 milhão, não bi, 1 milhão de euros. Muito bom grado é o que tinha ali no bolso, na carteira na hora e foi de coração. Perfeito. E existe uma expectativa também sobre a contribuição chinesa. A China apareceu na COP com uma delegação de 300 pessoas, liderada pelo vice-primeiro-ministro, que é o Ding Xuexiang. Então tá lá a China com uma presença importante, não foi o Xi Jinping, mas de qualquer maneira uma presença importante, o vice-primeiro-ministro. Então há, de fato, uma expectativa, né, um clima bastante favorável para que se chegue a esses 10 bilhões. Agora, lembrando, o objetivo total é chegar a 125 bilhões. Certamente esse vai ser um dos temas mais importantes a serem tratados ao longo dessa COP30, Daniel. Tanguy, nós tivemos uma declaração do Jensen Huang, o CEO da NVIDIA, que chamou bastante a atenção. Ele disse que a China vai vencer a corrida da inteligência artificial. Ele disse isso durante a Cúpula do Futuro da Inteligência Artificial, organizada pelo Financial Times. Aliás, o Financial Times publicou uma matéria trazendo essa declaração. A explicação dele para essa potencial vitória da China na corrida da inteligência artificial está baseada aqui em alguns elementos, como, por exemplo, custos de energia. A China subsidia energia para grandes centros de dados, para ByteDance, para Alibaba, Tencent, tornando mais barato treinar os modelos de inteligência artificial, e a gente sabe que a energia é um custo super importante no desenvolvimento dessa tecnologia. Já os Estados Unidos enfrentam custos elevados e múltiplas regulações estaduais, que Huang chamou de cinismo e fragmentação normativa. Também temos aí as barreiras comerciais e tecnológicas, segundo ele. O governo Trump mantém aí algumas restrições à venda de chips avançados da NVIDIA à China, e mesmo a NVIDIA tendo aceitado pagar 15% da receita obtida com as exportações com destino àquele país. Chama a atenção essa declaração. Me parece, Tanguy, que por um lado ele pode estar sendo eventualmente honesto e está dizendo o que ele verdadeiramente acredita, ele está sendo intelectualmente honesto. E por outro, talvez ele queira chocar e pressionar o governo dos Estados Unidos, como quem diz, olha, se você não nos ajudar, seremos engolidos pelos chineses. Eu sou a NVIDIA e eu estou dizendo para você que com essa energia não dá, com essa regulação que nós temos nos Estados Unidos hoje, não dá. Existe aí uma disputa tecnológica em relação a esses dois gigantes. O governo Trump busca preservar a superioridade tecnológica americana em relação à China, só que a China vem correndo por fora e vem alcançando resultados bastante satisfatórios. Aliás, não tem muito tempo, a gente falou aqui no Petit Jornal sobre o DeepSeek, que acaba sendo ali um rival ao ChatGPT. DeepSeek que foi desenvolvido com chips de segunda linha e também foi desenvolvido
tecnologia do DeepSeek foi desenvolvida com menos energia, com a utilização de menos energia do que os correspondentes norte-americanos. É algo que chama demais a atenção, esse é um elemento absolutamente central na disputa entre Estados Unidos e China. É uma disputa que é tecnológica, mas que tem ramificações em economia, em segurança, em geopolítica, em uma série de dimensões, e vale a pena a gente continuar acompanhando. Não é improvável, realmente, que a China alcance e, eventualmente, ultrapasse os Estados Unidos, mas não deixa de ser algo que chama atenção um líder de uma empresa americana de primeira linha afirmar isso a plenos pulmões em uma conferência. E, aliás, Daniel, a gente vê como é que a inteligência artificial é importante, né? Importante para duas superpotências econômicas e tecnológicas, né? Como Estados Unidos e China. E a gente tem cada vez mais gente se interessando em entrar nesse mercado da inteligência artificial, né? De entender como é que a inteligência artificial funciona e lidar com inteligência artificial, que, aliás, é um dos ramos da tecnologia. E aí, Daniel, a Alura resolveu facilitar para todo mundo, viu? A gente tem, ao longo desse mês de novembro, agora a Black November da Alura. E aí, esse ano, ela vem ainda maior do que no ano passado. Lembra que a Black November da Alura no ano passado já foi muito boa. E durante todo o mês de novembro, você vai ter oportunidades únicas de transformar a sua carreira tech com até 50% de desconto. Lembrando, Daniel, você vai acessar o link que está na descrição desse episódio, o link da Alura, e você vai ter acesso a 50% de desconto com tudo que a Alura tem para te oferecer. Inclusive, Daniel, 22 carreiras completas com trilhas estruturadas do nível iniciante ao avançado. O que significa isso? Eu quero mudar de carreira. Eu quero entrar numa carreira X, por exemplo, inteligência artificial. A Alura criou toda a trilha que você precisa. Quais são as aulas que você precisa assistir, quais são os cursos, o que você precisa fazer, como é que você pode se preparar para isso. Você vai ter acesso, aliás, também à Luri, que é a inteligência artificial da Alura, que personaliza e acelera o seu aprendizado. Além de acesso, naturalmente, à comunidade exclusiva, né, com milhares de pessoas crescendo juntos, ali tentando se especializar nas mais diversas áreas da tecnologia, inclusive na inteligência artificial. Daniel, o momento, a hora é essa. A hora é essa. 50% de desconto é por tempo limitado, utilizando o link que está na descrição desse episódio, para você se tornar aluno da maior escola de tecnologia do Brasil. 50% imperdível, Tanguy. Aliás, os amigos e amigas do Petit Jornal precisam conhecer o trabalho da Alura, a maior escola de tecnologia do Brasil. Link no descritivo desse episódio. Aproveitem essa super oportunidade, busquem letramento tecnológico, isso vai fazer bastante diferença na vida profissional e na vida pessoal de vocês. Aproveitem, link no descritivo. Daniel Souza, eu queria falar sobre o Oriente Médio na próxima pauta, porque nós tivemos ao longo do dia de hoje bombardeios israelenses a alvos do Hezbollah. Quero lembrar, Daniel, que houve um cessar-fogo, né, que foi mediado, inclusive, pelos Estados Unidos em novembro do ano passado e tal. Foi um momento no qual Israel tinha atacado o sul do Líbano, exatamente para neutralizar, né, instalações ali do Hezbollah. E desde então você tem um equilíbrio muito tenso, né, uma tensão grande. Será que é um cessar-fogo que vai durar? Será que não vai? E um dos pontos do cessar-fogo, Daniel, que teoricamente está em vigor, né, mas ao longo do dia de hoje a gente já não sabe se vai muito longe, era que o Hezbollah deveria retirar todo o seu armamento pesado para o norte do rio Litani. Quem tiver curiosidade, dá uma olhada, né, no curso do rio Litani. O rio Litani ele fica ali a cerca de 30 quilômetros ao norte da fronteira entre Líbano e Israel. Então a ideia era, as forças do Hezbollah com armamentos pesados têm que estar ao norte do rio Litani. Seria uma forma, portanto, dessas forças não poderem atingir o território israelense. A justificativa israelense no dia de hoje, Daniel, foi que o Hezbollah não fez o recuo da maneira como tinha sido estabelecido, que viola, portanto, o acordo, e dessa maneira Israel precisava neutralizar posições do Hezbollah que estavam ao sul do rio Litani. Aliás, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, Daniel, de Israel, já convocou consultas de segurança para decidir quais são os próximos passos, o que vai acontecer, o que vai ser feito, como é que a coisa pode ser lidada. É sempre importante lembrar que quando a gente fala sobre essa tensão entre Israel e Hezbollah, a gente tem sempre o Estado libanês absolutamente vendido, né? Então, o presidente libanês, por exemplo, que é o Joseph Aoun,
Lembrando que o presidente, você tem o primeiro-ministro, né, que é quem de fato comanda o país, mas você tem o presidente, que é sempre um cristão maronita no Líbano. Ele tem uma posição ali mais institucional, de garantia do equilíbrio. O presidente libanês, portanto, Joseph Aoun, sugeriu que o Líbano pode participar de negociações diretamente com Israel. É meio que o Líbano, Daniel, dizendo o seguinte: olha, vocês aí, o Israel, o Hezbollah, estão brigando. A Israel diz que o Hezbollah viola o acordo de paz, né, o acordo, o cessar-fogo, e vice-versa, né? O Hezbollah também vai dizer que Israel foi que atacou e tal. O Estado libanês não tem nada a ver com isso, né? Eu posso negociar, eu posso participar de algum tipo de negociação para ver se a coisa funciona. Como se a coisa já não tivesse complicada o suficiente, a gente ainda tem um enviado especial dos Estados Unidos, que é um cara chamado Tom Barrack, dizendo que o Líbano é um Estado falido e questionou se as autoridades locais seriam capazes de desarmar o Hezbollah, que a gente sabe que é uma questão histórica, né, Daniel? O Hezbollah, ele de fato, ele é historicamente, inclusive, né, o Hezbollah foi criado em 1982, ele é mais poderoso do que o exército libanês, tradicionalmente se tornou mais poderoso do que o exército libanês. Só que o Hezbollah ele vem passando por um momento de muito enfraquecimento, né, desde que Israel promoveu as ações todas no sul do Líbano. Então, a gente tem uma situação complicada e há uma expectativa muito grande acerca do que Israel vai fazer a partir de agora. Vai manter os ataques? Não vai? O Hezbollah, por exemplo, nesse momento tem força para responder a Israel. É claro que está muito enfraquecido, mas não está morto, né? O Hezbollah continua lá, continua armado. A gente não tem como confirmar se de fato as posições do Hamas ao sul do Rio Litani continuam presentes. Agora, é tudo que a gente não precisa, né, Daniel? É mais uma fagulha que pode acender um monte de pavio no Oriente Médio. Essa fronteira do sul do Líbano, né, do norte de Israel, ela é sempre muito complicada e ela traz uma série de ramificações pela região. Então, enquanto há, e com razão, uma preocupação com relação a Gaza, a gente tem mais uma preocupação que agora está no sul do Líbano, Daniel. Tanguy, a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos anunciou um plano para cortar 10% dos voos em 40 aeroportos dos Estados Unidos. O motivo? O shutdown. O shutdown do governo federal, que já ultrapassou aí 36 dias. A medida corresponde à escassez de controladores de tráfego aéreo durante essa paralisação do governo federal. O corte será gradual, começa em 4%, sobe para 6% no fim de semana e atinge 10% na próxima semana. As empresas aéreas têm apenas 36 horas para reprogramar voos e evitar um colapso operacional. Milhares de cancelamentos podem custar centenas de milhões de dólares em reembolsos, hospedagens e realocação de passageiros. A gente está falando também de empresas aéreas que tiveram uma queda do seu valor de mercado em função dessa notícia. Ações de companhias como a Delta, United Airlines e American Airlines acabaram experimentando um processo de desvalorização. Na prática, Tanguy, é o impacto sobre a economia e sobre a vida das pessoas que vai se aprofundando conforme os dias passam e conforme o shutdown continua. O Budget Office, do Congresso dos Estados Unidos estima que cada semana de paralisação reduz o PIB americano em 0,1% a 0,2%, o que é bastante. Imagina, você tem aí um impacto super relevante sobre o PIB dos Estados Unidos e ao longo desse ano de 2025 significa um crescimento um pouco mais fraco. O Trump chegou, inclusive, a dizer, nessa semana, que a vitória dos democratas teria a ver ali com o shutdown, a vitória na Virgínia, em Massachusetts, em Nova York, o que é, no mínimo, estranho, porque ele dizia que a culpa era dos democratas e depois ele está dizendo que a derrota dos republicanos é culpa do shutdown. Enfim, ele está tentando, de alguma maneira, construir uma justificativa, mas o fato é que as pesquisas têm apontado que o Donald Trump tem sido visto pela maior parte dos americanos como responsável pelo shutdown e não os democratas, o que acaba sendo um elemento que fragiliza a presidência dele e, somados a problemas econômicos, você acaba tendo aí um elemento que desgasta a popularidade do presidente.
E, aliás, Daniel, tá claro para todo mundo também que o Trump ele quis aproveitar o shutdown para fazer a limpa que ele sempre quis fazer, né? Ele sempre falou que queria limpar a máquina pública. Aliás, a gente sempre lembra, né, que ele contratou, inclusive, o Elon Musk lá para ser o xerife dessa limpeza da máquina estatal, né? A ideia do Elon Musk na época, né, já tá fora do governo, enfim, mas na época era cortar 2 trilhões de dólares, né, em gastos públicos. Então, a impressão que passa, né, foi, e a gente falou sobre isso aqui antes do shutdown, inclusive, né, era que o Trump ele não parecia muito incomodado com o shutdown, não. Ele, inclusive, chegou a dizer que, olha, não tem dinheiro, vou ter que fazer cortes em massa e tal, que a justiça brecou. Então, o público americano também está olhando para um cara que está lambendo os beiços, né, com o shutdown. Isso, naturalmente, vai acabar trazendo algum tipo de dano à popularidade dele, mesmo para quem apoia Donald Trump e que, eventualmente, está sendo prejudicado pelo shutdown, o que pode acontecer em vários pontos do espectro político dos Estados Unidos. Daniel, como próxima pauta, eu queria falar um pouquinho sobre a cúpula da APEC, que vai acontecer no ano que vem. Então, a cúpula desse ano da APEC vai acontecer na Coreia do Sul, está acontecendo, né? A liderança da Coreia do Sul, e no ano que vem ela vai acontecer na China. Só para contextualizar, a APEC é a Cooperação Econômica Ásia-Pacífico. Foi um grupo ali de integração econômica, comercial, né, de debates comerciais. Não é exatamente uma integração de livre comércio e tal, mas facilita nesse sentido. Foi criado em 1989 e envolve alguns pesos pesados, né, como Estados Unidos, Rússia, China, Japão, Vietnã, Austrália, Canadá, Chile, México, Peru, todos eles fazem parte da APEC, né, além de alguns outros países. E aí, no ano que vem, a cúpula vai acontecer na China, mais especificamente na cidade de Shenzhen. Os Estados Unidos já começaram a falar agora que Taiwan tem que ter participação plena e igualitária na cúpula da APEC do ano que vem. Como é que é a situação de Taiwan? Taiwan, Daniel, ela é uma região que, segundo a República Popular da China, segundo o governo em Pequim, é uma região que tem autonomia econômica e comercial, tal qual Hong Kong. Então, a China não nega isso, beleza, do ponto de vista econômico, comercial e tal. A China, ela tem autonomia e tudo, então faz sentido que ela participe de um debate na APEC, que é um debate econômico-comercial. Agora, o que a China está dizendo sobre a participação de Taiwan na cúpula, né, na reunião, é que a Taiwan somente pode participar da cúpula da APEC, que vai acontecer em Shenzhen, se houver um respeito ao princípio de uma só China. O que é o princípio de uma só China? Só pode haver o reconhecimento político de uma China, ou seja, a República Popular da China, e você considera que politicamente Taiwan, que é a República da China, é parte integrante do território da República Popular da China. Isso é interessante, Daniel, porque nenhum membro da APEC reconhece a República da China, reconhece Taiwan politicamente. Nenhum. Nem os Estados Unidos da América. Todos eles têm relações com a China. A lógica é muito simples, né, que a China coloca. Se você reconhecer Taiwan como uma entidade política, você deixa de ter relações com a República Popular da China. E aí ninguém quer, né, Daniel? A gente está falando sobre uma superpotência. Ninguém quer abrir mão de relações com a República Popular da China. Então, aí quando a gente olha para o passado, Daniel, a gente vai ver duas outras oportunidades em que a cúpula da APEC aconteceu também na China. Em 2014, a China recebeu uma cúpula da APEC, mas o momento era bom da relação entre Taiwan e China. Então foi confortável, né? Não tinha grandes problemas. Taiwan aceitou fazer uma negociação ali que fosse apenas comercial e não política. Agora, quando a gente volta para 2001, era um momento que também tivemos uma cúpula na China, era um momento muito mais tenso e a gente teve uma série de problemas políticos, uma série de entraves, mas a gente já está vendo uma certa contratação de uma tensão lá na frente, porque os Estados Unidos estão dizendo não, que Taiwan tem que poder participar, sendo que os Estados Unidos não reconhecem Taiwan politicamente e a China já está dizendo que, olha, não é bem assim. Taiwan vai ter que respeitar que a soberania é chinesa e a Taiwan tem uma autonomia exclusivamente do ponto de vista comercial e econômico e não como um país soberano, Daniel. Tanguy, avançamos para a geleia da Shakira de hoje? Precisamos de uma geleiazinha de hoje, né, Daniel? Vamos lá. Voltou aquele personagem que nós tanto gostamos, Emmanuel Macron, Tanguy, volta a geleia da Shakira, porque Emmanuel Macron tá meio sem clima na França, né? Tá enfrentando dificuldades,
não tem ali uma popularidade grande, tem dificuldade de formar governo, não consegue aprovar orçamento. Então, Macron foi para o lugar onde ele é amado. Foi para o Brasil. No Brasil ele é amado, as pessoas abraçam ele. E hoje ele estava em Salvador antes de se dirigir a Belém. E ele mostrou que não veio só para discursos. Pegou o tambor do Olodum, entrou no ritmo e quase pediu para ser efetivado como backing vocal do grupo. Além disso, abraçou populares, beijou crianças. Tanguy parecia candidato a algum cargo eletivo em 2026. O fato é que Emmanuel Macron, Tanguy, se sentiu muito acolhido pelo povo brasileiro uma vez mais. Estou achando que corre o risco dele não voltar para a França, porque a França está muito difícil, ele não consegue fazer um primeiro-ministro, ele não consegue governar, ele não consegue fazer nada. Ninguém gosta dele na França, Daniel. Ninguém gosta dele na França. No Brasil ele é amado. Pô, todo mundo gosta do cara, quer tirar foto com ele. Sim. Imagina, acho que ele vai ficar por aqui, Tanguy. Tô achando também que o caminho dele é mais ou menos por aí, viu, Daniel Souza? As imagens são muito boas, viu? Quem não viu ainda, pô, vejam, né? Foi tietado, ele tava feliz da vida, ele tava realmente igual pinto no lixo. Daniel Souza, eu vou repetir a informação que eu dei mais cedo. O pessoal tava achando que eu tava sendo irônico, tá? O chat aqui, o doutor falou, pô, o Tanguy tá sendo irônico. Eu tô falando sério, não assine o Peticursos agora. Não assine, não é pra assinar Peticursos. Eu não quero ninguém assinando Peticursos hoje, hein? É para acessar o link que está na descrição desse episódio e você vai acessar lá uma página na qual você se inscreve para ter acesso à super promoção que chega a 40% de desconto no plano anual do Peticurso. Então, Daniel, você pode falar pro pessoal também, pro pessoal não achar que eu estou de brincadeira, não é para assinar o Peticurso. Não é para assinar o Peticurso. Você aí que está nos ouvindo, não assine o Peticurso. Não assine o Peticurso. Não vá no peticursos.com.br, não vá no peticursos.com.br para assinar o Peticurso. Não faça isso. Ao contrário, espere um pouco mais. Vai no link... Não, mas tem que se inscrever na lista VIP, exato. Calma, vai no link do descritivo desse episódio, se inscreve na lista VIP que você não vai se arrepender. Daniel Souza, chegou a hora de passar o chapéu, né? Falamos aqui, as notícias todas, encerrando mais uma semana e tal. Chegou a hora de passar o chapéu. Você que gosta do nosso projeto, você que gosta do Petit Jornal, você que gosta, né, de acompanhar, se a gente faz parte da sua rotina, considera a possibilidade de apoiar o Petit Jornal. Tem várias maneiras, né, Daniel, de apoiar o Petit Jornal. Conta pra gente. Tem a chave Pix, que está no descritivo desse episódio. A chave é petitjornal.pj@gmail.com. É uma forma prática e instantânea de apoiar o Petit. É possível ativar o Pix recorrente. Tem um link para o Apoia-se, tem um link para o Patreon, que acaba sendo o modelo ideal para quem vive no exterior. Certamente, um desses meios vai ser confortável, vai ser bacana para você apoiar o Petit Jornal. Perfeito. Daniel Souza, amanhã estamos de volta com o Petit Invest. Segunda-feira que vem tem mais um bate-papo. Nos vemos, um abraço, até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.